Mas agora nós vamos para essa palavra onde Deus diz, Deuteronômio 29:4, Moisés está falando aos filhos de Israel e ele diz assim: mas até hoje, e esse até hoje aqui é depois de 40 anos no deserto, até hoje o Senhor não vos tem dado um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Na verdade, a única parte desse verso que nós vamos falar hoje é sobre os ouvidos. Deus tem falado comigo para pregar mensagem sobre como ouvir o Senhor. Eu quero orar pelo seu ouvido espiritual nesse momento. E antes de você sentar, eu abençoo agora o seu ouvido espiritual. Eu proclamo que o sangue de Jesus, que é o libertador de todas as áreas da nossa vida, liberta o nosso ouvido nessa manhã. Alguém ora pelo seu próprio ouvido, por gentileza. Alguém, se quiser, colocar a mão no seu ouvido e diz: Senhor, meu ouvido é teu. Senhor, eu me recuso a ouvir o inimigo. Eu me recuso a ouvir as vozes da minha alma. Eu estou aqui para ouvir o Senhor. Eu sou tua ovelha. A palavra diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu proclamo que a igreja do Senhor que está aqui ouve a voz do Senhor nessa manhã. Eu libero os anjos de Deus para amarrar todo espírito cuja missão é roubar a palavra, estão amarrados nesse momento, impedidos de agir. Eu proclamo e decreto o domínio daquele que é, que era e que há de vir. Jesus, o Rei dos Reis, domina esse lugar. Eu decreto o seu domínio aqui, em nome de Jesus. Pode sentar. Sempre que eu estou em oração, ou mesmo durante o meu dia, uma das coisas que eu celebro é a voz do Senhor. Mas eu celebro o ouvido que Deus tem me dado desde a infância para ouvir a voz do Senhor. Não há outro propósito na minha existência na terra e na sua a não ser ouvir a voz de Deus. Eu estou lendo a Bíblia pela 34ª vez e deveria ter lido muito mais. Mas eu cheguei em Deuteronômio. E quando você chega num dos capítulos mais importantes do livro de Deuteronômio, que é o capítulo 28, é o capítulo da bênção e da maldição. O capítulo começa com as seguintes palavras: se ouvirdes a voz do Senhor, todas essas bênçãos te seguirão. No verso 15, porém, diz assim: se porém não ouvirdes a voz do Senhor, todas essas maldições te alcançarão. Bênção é uma questão de ouvir a voz de Deus. Maldição é uma questão de não ouvir a voz de Deus. Se eu fosse você, eu orava todos os dias para ouvir a voz do Senhor. Eu não estou falando a voz da religião. Eu não estou falando a voz da tradição religiosa. Eu não estou falando de ouvir pregação. Eu estou falando de ouvir a voz de Deus, que muitos de nós não ouve, muitas vezes. Quando um homem ouve a voz de Deus, ele é arrastado para Deus. Quando uma mulher, um ser, uma criança, qualquer pessoa ouve a voz do seu espírito, ele é libertado. As cadeias são quebradas. Todas as desculpas da alma humana se desfazem quando o som da voz de Deus atinge o espírito da pessoa. E deixa eu explicar os termos que eu estou falando, porque eu cresci na igreja pentecostal e eu sei o que é ouvir a voz de Deus na alma. No barulho da igreja, no barulho da religião, as pessoas ouvem a voz de Deus nas emoções e elas nunca são transformadas. Elas passam a vida na igreja ouvindo aquele barulho da religião, o barulho do louvor, mas elas não ouviram a voz no Espírito. A voz de Deus, ela é ouvida no Espírito do homem, o que é uma dificuldade para nós, porque nós aprendemos a ouvir na alma. E para te falar a verdade, a coisa complica muito mais, porque a gente não sabe fazer a divisão entre a alma e o espírito. A gente não sabe quando está ouvindo na alma, quando está ouvindo no espírito. Porém, a palavra de Deus diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é poderosa
ela é mais cortante que uma espada de dois gumes. E ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos do coração. A palavra de Deus faz a divisão. E se a palavra de Deus divide alma e espírito, nós temos que aprender a dividir. Nós temos que aprender a dividir, a discernir que Deus não fala em nossa alma, Ele fala em nosso espírito. Mas o crente, ele não sabe o que é o meu espírito, onde é que eu estou ouvindo no espírito, quando é que eu estou ouvindo na alma, ele não sabe. Mas eu vou te dar só uma dica, porque não dá para falar um assunto tão profundo quando eu vou pregar um outro assunto, eu já estou sem tempo. Mas o diabo fala em nossa alma, só para você ter uma ideia. A alma é o nosso sentimento, nossos pensamentos, nossos gostos, nossos medos, nossas vergonhas. E só pelos títulos que eu falei aqui, você já está vendo os espíritos que estão falando na alma. São os traumas, são as dores, são as vergonhas, são os medos, são as timidezes, as dores. O diabo fala em nossa alma, ele fala em nossas emoções. Quando Deus fala com um ser humano, ele nunca fala na alma. Deus não dá tapinha nas costas das pessoas. Ele fala no espírito delas. Ele toca o espírito delas. Ele fala coisas que a pessoa não entende na alma, mas o espírito sabe que ouviu a voz de Deus lá. Deus precisa que a igreja ouça a sua voz no espírito. Eu sempre celebro a voz de Deus que me trouxe até aqui. Eu queria tentar caminhar, vou tentar caminhar rápido com duas experiências da Bíblia, dois homens que tiveram uma experiência de ouvir a voz de Deus. O primeiro deles é Samuel, e eu quero falar sobre dois tipos de ouvidos nessa manhã. Um ouvido inexperiente. Samuel é o ouvido inexperiente, é a criança jovem que não sabe ouvir a Deus ainda, e talvez alguém vai se relacionar com Samuel. Mas eu quero falar também sobre a jornada de Eli. Eli é um homem da religião, Eli é um sumo sacerdote. Eli é um homem que é suposto ouvir a Deus todo dia, e Eli já não ouve mais a Deus. E agora, Elias. Elias é um homem acostumado a ouvir a voz de Deus. E Deus quer ensinar Elias a ouvir a Deus de uma forma diferente. Eu queria levar você então para o primeiro texto, que é 1 Samuel capítulo 1. E o texto que eu havia lido em Deuteronômio apenas para introduzir, mas 1 Samuel capítulo 3, na verdade, é o meu texto principal agora. 1 Samuel 3. Você vai ver uma criança que foi dedicada ao Senhor, mas ele não sabe ainda ouvir a voz de Deus. 1 Samuel 3. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. Primeira coisa, Samuel nasce num contexto em que a voz de Deus é rara. As visões não eram frequentes, e a palavra de Deus era muito rara. E a minha pergunta é: por que Deus não falava? Ou porque não tinha gente para ouvir? E a resposta é óbvia, porque Deus está falando o tempo todo em todas as gerações, mas na geração de Samuel as pessoas não ouviam a voz de Deus. Era tão difícil ouvir que as visões eram raras. Deus não tinha ninguém para mostrar uma visão, Deus não tinha ouvido para falar. A palavra de Deus só é rara quando não há gente para ouvir. Nesse contexto, Deus cria um novo ouvido. Como Deus precisa ser ouvido, como Ele deseja ser ouvido. Ele leva uma mulher a uma aflição tão grande para gerar um filho que vai ouvir a voz de Deus. Samuel é um ouvido que nasce numa época que ninguém ouve a voz de Deus. É uma época muito própria de hoje. É como hoje. Então, o texto continua dizendo que sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, Eli é o sumo sacerdote, é o homem da religião que era suposto ouvir a Deus, mas diz aqui que Eli, os seus olhos
já começava a escurecer de modo que ele não podia ver. Só um minutinho. Samuel já nasceu num tempo em que as pessoas não escutam a voz de Deus, as visões são raras, não há ouvidos para ouvir o Senhor, e o sacerdote da religião, que é suposto ver as coisas, é cego, não consegue mais ver, e não consegue ouvir a voz de Deus também não. Sabe quando nem a religião funciona? Sabe quando Deus olha e não tem gente, não tem coração para ouvir a voz do Senhor? Foi nesse contexto que Samuel nasceu, e nessas circunstâncias Deus procurava um ouvido para ouvir. Antes de eu continuar a pregação, dá uma corrida em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 13. Eu quero ler só esse texto que me choca bastante. Eclesiastes está depois de Salmos e depois de Provérbios. Eclesiastes 4, 13 diz assim: melhor é o jovem pobre e sábio do que o velho, o rei velho e insensato, que não se deixa admoestar. Deus prefere um ouvido ingênuo, um ouvido sem experiência, mas que pode ser ensinado a ouvir, do que um ouvido velho, que não adianta Deus tentar falar, que ele não escuta mais. Um rei velho, acostumado, que era suposto a ouvir a voz de Deus, tem dois tipos de ouvidos aqui. Um não tem experiência, porque nunca ouviu a Deus antes. O outro, de tanto ouvir a voz de Deus, ficou calejado que não escuta mais. Há dois extremos aqui. Eli é essa pessoa que não escuta mais a voz de Deus. Ele é o rei velho. Deus não consegue chegar ao coração de Eli, não consegue chegar aos ouvidos dele. Mas Eli faz culto todo dia, Eli faz seu sacrifício todo dia, Eli abre a igreja todo dia, Eli senta no banco da igreja todo dia, Eli pega no microfone todo dia, Eli faz oração todo dia, mas Eli não escuta a voz de Deus. Samuel não sabe o que é microfone, Samuel não tem experiência na igreja, Samuel não sabe nem quem é o Senhor, mas Samuel começa a ouvir um barulho. Samuel começa a ouvir Deus chamado. E no versículo 4, chamou o Senhor a Samuel: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. E correndo a Eli, disse-lhe: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Só um minutinho. Tem duas coisas erradas aqui. Primeira coisa errada: Deus chama Samuel, ele pensa que é Eli. O problema do ouvido inexperiente é esse. Deus está querendo falar com alguém de forma nova, e a pessoa, o único referencial que ele tem da voz de Deus é a velha religião. Quando Deus chama ela, ela corre para a velha religião. Você me chamou? E a velha religião? Eu te chamei, não tem nada para falar não. Só tem as mesmas coisas velhas para te falar. Dá o dízimo, vai para a igreja, faz isso, faz aquilo. Te chamei não. Tem nada novo para te falar. Aí a pessoa volta sem resposta. Quantos Deus está tentando chamar, eles vão na religião e voltam para a cama sem resposta. Porque o único referencial da voz de Deus é o velho Eli, que não funciona mais. E aí o Eli, quando Samuel chega, que ele fala: você me chamou? O velho Eli não entende que é o Senhor chamando o menino, que o Senhor já abriu mão dele, que o Senhor já deletou ele, que o Senhor já não quer mais ele, e que o Senhor está levantando uma nova voz. A religião nunca quer abrir mão do seu lugar na vida das pessoas. Ela não quer sair da frente para que as pessoas ouçam a voz de Deus. E acontece duas vezes. Olha para o próximo versículo. No versículo 6, e tornou o Senhor a chamar Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli de novo. E ele diz: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, filho, volta a deitar-te. E o verso 7 diz assim: ora, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e a palavra de Deus ainda não lhe havia sido revelada. Mas Samuel já conhecia a igreja.
Samuel estava morando na igreja, literalmente, mas não conhecia a voz do Senhor. E toda vez que o som da voz de Deus chegava nele, ele corria para Eli. É um vício, é um costume. Deus chama, ele corre para Eli. Eli rejeita ele, manda ele de volta sem resposta. Ele não dá nada para ele, ele volta. Deus chama de novo, ele vai para Eli. Tem uma coisa errada aqui. Tem uma coisa errada nesse sistema. É a gente procurando a voz de Deus, mas não encontra. Nosso ouvido não entende que Ele está falando com a gente. É um ouvido inexperiente. O único referencial é a religião. Deixa eu dizer, derrube o referencial da religião para poder ouvir a voz de Deus. Se você não se estiver disposto a esquecer tudo o que aprendeu, se você não estiver disposto a quebrar os paradigmas antigos, se você não estiver disposto a abrir mão dos espíritos de religiosidade, das formas antigas, você não ouvirá a voz de Deus de forma nova. Deus fala de forma nova a um ouvido fresco. Deus fala de forma nova a um ouvido novo. Deus fala uma mensagem nova. Deus quer ser ouvido de uma maneira nova. Quando chega no versículo 8, tornou o Senhor a chamar Samuel pela terceira vez. Essa é a jornada de Samuel. Diga comigo, a jornada de Samuel. Talvez é a jornada de alguém aqui, com certeza. Pela terceira vez ele foi a Eli. E ele diz, você me chamou? Ele falou, não te chamei. E percebeu Eli que o Senhor chamava o menino. E aí ele falou assim, Samuel, vai te deitar. E há de ser que quando te chamar, você diz assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. O que aconteceu aqui? A religião saiu da frente. A religião finalmente disse para Samuel, você não precisa de mim para ouvir a voz de Deus. Você tem um ouvido para ouvir a voz de Deus em casa sozinho. Então assuma a responsabilidade de ouvir. E quando ele falar, você diz, eu vou buscar Eli para... Não, você não vai buscar Eli. Quando ele falar, você diz assim, fala Senhor, porque o teu servo aqui, vai ouvir. Porque eu estou assumindo diante de ti a responsabilidade de te ouvir. É por isso que eu entro nesse quarto, porque eu vim te ouvir. Eu não preciso de um pastor, eu não preciso de uma religião, eu preciso do Senhor falar comigo. Alguém diz, abre os meus ouvidos. Muitos de vocês que estão ouvindo essa mensagem não fizeram o que eu estou falando. Você continua esperando que alguém da religião possa te ajudar. E, para te falar a verdade, não está tão errado assim. Mas você vai chegar em muitos lugares em que você vai falar com Eli e o Eli não tem resposta nenhuma para você. Pelo menos aqui, se você vier para nós vamos te mandar para cá. Se vier para nós vamos te mandar para cá. Nós vamos te ensinar como você ouve a voz de Deus na sua casa. Nós não vamos ficar na tua frente. Vem para mim que eu te falo sobre Deus. Vem para mim que eu te falo. Nós não vamos ficar na tua frente impedindo você de ouvir Deus por você mesmo. Nós vamos sair da tua frente e nós vamos te enviar para o teu quarto para você ouvir a voz de Deus. Porque você tem que chegar para Deus. Fala comigo assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Agora fala para mim. Deus sabe que cada ovelha pode ouvir a voz dele diretamente. Sabe ou não sabe? Por que ele vai tirar você da responsabilidade de buscar essa voz? Quando ele sabe que você precisa assumir por você, sem ninguém te mandar, a responsabilidade de ir buscar a voz de Deus, de ir ouvir a Ele, de parar de correr para Ele. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Pastor, pode orar. Nós estamos aqui para isso e vamos orar. Mas Deus mandou você dizer assim, fala Senhor, o teu servo ouve. Quem não fala isso não entra no quarto. Sabe uma das desvantagens de você estar numa igreja boa? Ou você acha que só tem vantagem de estar em igreja boa?
Uma das desvantagens de você estar numa igreja boa, onde Deus se manifesta, é que você diz assim: eu posso estar mal como eu estiver, posso passar a semana desligado de Deus como eu sempre passo, mas se eu for naquela igreja no domingo, eles lá fizeram tudo o que eu deveria ter feito a semana, eles fizeram. Então eu posso ir lá e beber um pouquinho do que eles fizeram, voltar para a minha vida preguiçosa e omissa, e continuar uma vida sem buscar Deus, porque no outro domingo eu vou lá de novo. E aquele culto é maravilhoso, meu Deus, aquele culto me alegra. E a tua vida terça-feira te alegra? O teu encontro com Deus na quarta te alegra? Ou, não existe esse tipo de encontro. Que encontro você está falando? Isso não existe na minha vida. Essa é uma das desvantagens de você ir numa igreja boa. Você acha que está desculpado da responsabilidade de ouvir a Deus por você mesmo. Mas eu quero sair daqui, porque quando Samuel diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, ele ganhou o ouvido que ele não tinha para ouvir o Senhor. O ouvido era inexperiente, mas ele ganhou o ouvido. Finalmente Deus parou de incomodar Samuel, começou a ouvir a voz de Deus. Deus começou a falar com Samuel tudo o que ele queria falar. Agora presta atenção, qual é o testemunho da palavra de Deus sobre a vida de Samuel. A palavra de Deus diz assim, que em todo lugar em Israel a palavra do Senhor chegava através de Samuel. Numa época que ninguém ouvia a voz de Deus, que as visões eram raras e que não eram frequentes, agora a palavra de Deus chega a todos os lugares do país. Por quê? Uma pessoa ganhou ouvidos para ouvir o Senhor. Deus precisa que uma pessoa ouça. A família, aquela bagunça, aquele monte de parente bagunçado, Deus precisa que uma pessoa escute a voz de Deus. Numa igreja, não importa quantos problemas Deus colocar aqui dentro, pode trazer. Se tiver uma pessoa que ouve a voz de Deus, a palavra dele chega lá. Só vale a pena criar um ouvido para ouvir o Senhor. Agora eu quero ir numa outra jornada, espero ir bem rápido, que é a jornada de Elias. E a jornada de Elias está em 1 Reis capítulo 19. Vai lá comigo, por favor. 1 Reis, em alguns livros na frente, talvez uns 3 ou 4 livros aí na frente de 1 Samuel, tem 1 Reis, você chega lá no capítulo 19. Eu quero ler com você como Elias aprendeu a ouvir de Deus, a ouvir a voz de Deus. O capítulo 19 é o capítulo em que o profeta Elias foge de Jezabel. Então, rapidamente, contexto. O contexto aqui é o seguinte: Elias acabou de oferecer aquele sacrifício que caiu fogo do céu. E presta atenção nisso. Como é que um profeta é profeta de Deus há tantos anos, já fez tantos milagres em Israel, e o último milagre que aconteceu foi um altar incendiado por um fogo que comeu a lenha, o fogo consumiu a lenha, o holocausto, as pedras, o altar. Sabe aquele fogo de Deus que lambe tudo? Foi isso que aconteceu no altar de Elias. Foi um negócio tão supernatural que a nação inteira foi reavivada num culto. A nação inteira disse: só o Senhor é Deus. E os adoradores de Baal se converteram naquele dia e voltaram a servir o Senhor por uma oferta que Elias ofereceu. Escuta, Deus pode fazer grandes coisas através de um homem e de uma mulher ungida, que ainda não sabe ouvir a Deus de uma maneira nova. E aí você sabe por que muitos profetas velhos nunca aprendem a ouvir a voz de Deus de uma forma nova? Por causa dos milagres maravilhosos que eles veem acontecer no ministério deles. Deus sabe que Elias é um profeta de fogo, mas é um profeta depressivo. Deus nunca lidou com a depressão de Elias até aquele dia. Aí Deus fala assim: vou dar uma ideiazinha para Jezabel. Jezabel, manda um recadinho para Elias, falando que você vai cortar a cabeça dele. Isso foi o suficiente para, no versículo 4, Elias entrar em depressão. E a palavra de Deus diz que ele fugiu para o deserto
Entrou caminho de um dia, deitou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Deus sabe que há profetas que fazem grandes milagres e são verdadeiros, mas continua pedindo a morte. Deus sabe que se apertar um pouquinho certas áreas da vida dele, tem uma doença tão grande lá. Deus sabe o que ele nunca lidou na vida de seus profetas. Não se engane com a pessoa pelo ministério dele, pelas coisas que Deus usa, pelas coisas que Deus faz através dele. Isso não quer dizer que ele está curado. Mas o povo se engana. O homem acabou de descer fogo do altar. Esse homem é maravilhoso, é Jesus. Maravilhoso é Jesus. Nem Elias não sabia que ele era tão depressivo. Deus mandou Jezabel um recadinho, Elias entrou em depressão. Tudo bem, deixa eu dizer que agora Elias não consegue mais ouvir a voz de Deus, como muitos de nós, por causa da voz da alma. Porque quando você está em depressão, quem fala contigo é a alma. E lembra que eu abri essa mensagem falando que tem a forma de ouvir no espírito e ouvir na alma? E toda aflição do ser humano é as vozes que falam na alma. Porque o diabo fala na alma do ser humano, fala, faz discurso, dá ideias, dá planos, faz um filme, traz a pipoca, senta com você, você entra no poço da depressão com ele, você viaja dos túneis da escuridão com ele, você caminha pelos túneis do desespero com o diabo, porque ele fala na alma, pega a sua mãozinha com a sua alma toda quebrada, entra com ela na depressão e você vai por esse caminho de morte. Quem de nós aqui nunca foi por esse caminho? Quem de nós aqui nunca entrou em deprê? Quem de nós aqui nunca entrou no poço? Quem de nós aqui nunca ouviu a voz do diabo? Acaba com tudo, larga tudo, você não presta, se mata, faz isso, faz aquilo, porque o diabo está falando na alma. E enquanto o diabo fala na alma, você jamais vai ouvir a voz de Deus. E sabe o que Deus tem que fazer com Elias? Calar a alma dele primeiro, antes de falar com ele de novo. Sabe como é que Deus faz isso? Coloca ele para dormir e comer, e dormir e comer de novo. E alguém fala assim: uau, que nice. Deus só quer que eu coma e durma. Deixa eu te falar, tem hora que é isso que você tem que fazer. Porque você não consegue ouvir a Deus no estado miserável que você está, nesse estado emocional desgastado, de pânico, de ataque de dor, de angústia, de desespero. Presta atenção que acontece quando Deus manda um anjo para Elias. Deus não manda um anjo para dizer para Elias: vai pregar ali que eu tenho uma nova mensagem. Elias não está na hora de receber nova mensagem. Elias está na hora de acalar a alma dele. Presta atenção, versículo 5. E deitando-se debaixo do zimbro dormiu, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Ele olhou, e eis que a sua cabeceira tinha um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E tendo comido e bebido, levantou e foi trabalhar. Voltou a deitar. E o anjo veio a segunda vez, não brigou com ele, presta atenção. Quantos de nós não aprendeu ainda a respeitar a nossa humanidade? E Deus respeita. Deus chega para Elias, o homem dos grandes fogos, e diz assim: não é hora de trabalhar, nem de pregar. Ah, mas eu quero pregar. Mas você está morto. Não, eu quero ir. Não é hora de pregar. É hora de comer e dormir. Para de pregar. Vai comer. Vai dormir. E deixa eu calar essa tua alma desesperada. Quantos obreiros não permitem Deus fazer isso? Por isso que eles nunca vão ouvir a voz de Deus de uma forma nova. Nunca. Ele não consegue abrir mão do busy do ministério. Não consegue abrir mão. Eu tenho que fazer. Ele fala tão rápido fazer que não dá nem para ouvir fazer. Eu tenho que fazer. Estou aqui para fazer. Fazer o quê? Você não está conseguindo nem ficar em pé. Você está querendo se matar. Ah, mas eu sou ungido, eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou pastora, missionária. De quê? Missionária de quê?
Você está pedindo a morte. Por que você não olha para essa depressão dentro de você? Você não está vendo que Deus tem que te curar primeiro? Deus tem que te dar pão para você comer, água para você beber e mandar você dormir. Cala a boca, vai dormir. Presta atenção o que acontece quando Elias come e dorme. No versículo 9, levantou-se, comeu, bebeu, e com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Eu estou terminando, mas eu quero ir com você nessa jornada de Elias. Eu quero dizer para você que aquele trabalho todo do anjo, de trazer pão, de trazer água, ficar do ladinho dele enquanto ele dormia, depois acorda ele, come de novo, bebe de novo, dorme de novo. O anjo ficou lá. O anjo não estava ali para ver Elias pregando. Ele estava ali para meio que choque. Elias ia comer, beber e dormir. Com a força daquele alimento. Deixa eu dizer para você, alguns de nós aqui, quando acordasse com a força daquele alimento, onde é que eu vou pregar de novo? Onde é que eu vou pregar de novo? Onde é que eu vou pregar? Eu já estou renovado. Deus, olha aqui, Deus já me renovou. Pastor, olha aqui, Deus já me renovou. Ô irmão, faz uma agenda para mim aí. Liga para o Brasil, liga não sei para onde. O Deus me deu uma unção nova nenhuma. O pouquinho de energia que Deus nos dá, nós já queremos trabalhar de novo. E Deus falou, não, essa energia aí é só para uma caminhada. Eu tenho uma jornada nova para fazer. E sabe qual era a jornada? Caminhar para um lugar onde ele iria ouvir a voz de Deus de uma forma nova. Tem pessoas aqui que não saiu nem do lugar da depressão ainda. Ô criatura, como é que você espera ouvir a voz de Deus? Deus precisa tirar você desse lugar. O primeiro alimento que Ele vai te dar é para você sair de casa. É para você sair lá daquele lugar onde os demônios têm controle sobre você, onde eles falam com você, onde eles te dão uma ideia, onde eles prendem teus pensamentos. Deus tem que arrancar você, te trazer para um lugar novo. Não é para você pregar, não é para você cantar, não é para você fazer ministério. É para você chegar numa atmosfera diferente, onde Deus possa começar a falar com você de um jeito novo. Elias caminha 40 dias e 40 noites. Eu te pergunto, uma pessoa que caminha 40 dias e 40 noites, está deprimido? Tá? Tá ou não? Vocês estão com dúvida? Lógico que não. A depressão foi embora. Mas o fato da depressão ir embora não quer dizer que está pronto para o ministério. Deus só queria calar a alma de Elias. E o Senhor calou a alma de Elias. Agora caminha, 40 dias, caminha. E Elias está caminhando. Você pode imaginar os pensamentos de Elias, 40 dias e 40 noites caminhando. Que alimento poderoso, que força. E Deus está falando com Elias, Elias, eu só quis calar a tua alma. Eu quero que você pare de ser depressivo. Eu quero que você pare de dar lugar à voz do diabo na tua mente. Para de ouvir Satanás na tua cabeça. E Elias está naquela caminhada. Elias chega em Horebe, o monte de Deus. Vamos lá. Vamos caminhar com Elias. E entrou numa caverna, onde passou a noite, versículo 9. E lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Versículo 11. Ao que Deus lhe disse: vem cá fora e põe-te perante o Senhor. Olha só o que aconteceu. Elias caminhou aquela caminhada, e agora Deus diz assim: bem, agora que eu calei a tua alma, vem aqui fora que eu quero falar contigo. Aí Elias, caramba, o que está acontecendo? O que ele vai falar? Uau, ele me trouxe aqui. Será que ele vai mandar eu fazer um outro altar, mandar um fogo? E Elias está com a expectativa. As expectativas é sempre as coisas que já aconteceram. E Deus está falando: Elias, eu vou te falar de um jeito novo, que você não está esperando. Aí o que acontece? Olha o que Deus faz com Elias. Passou o Senhor perante Elias num grande e forte vento, que fendia e despedaçava os montes. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, porque o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto, o Senhor passou perante Elias num fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. Espera aí, só um pouquinho. Elias é um homem acostumado a ver o sobrenatural.
Deus na tempestade, Deus no vento, Elias. Elias é o cara que vira para as nuvens e fala assim: não vai chover por 6 meses, de acordo com a minha palavra, em nome de Jesus, acabou, não chove. Elias é um profeta que tem controle sobre a natureza. Ele tem uma unção que ele fala: agora vai chover, vai lá olhar a nuvem, tem o tamanho da mão de um homem, manda Acabe correr porque vai chover, uma grande chuva está vindo aí. Ele controla a atmosfera. Sabe quando você está acostumado a ver Deus na atmosfera, quando você está acostumado a ver Deus de uma forma, aí Deus traz você para um lugar, aí Ele passa diante de você daquela forma, aí você está todo excited, olha lá o Senhor, e o Senhor: não estou aí, não estou aí mais, eu já movi de lugar, e você está na velha expectativa, e é por isso que você não me escuta mais, porque você não está pronto para me ouvir num novo lugar. E aí Elias está fora da caverna, aí o Senhor passa num terremoto, e Elias: é agora que eu vou ouvir a voz de Deus. E o Senhor não estava no terremoto. A segunda decepção de Elias é quando Deus começa a quebrar seus paradigmas religiosos. Eu sempre ligava para o Brasil, a profeta falava comigo, aí Deus: eu vou te pegar. Aí você começa a ligar para o Brasil, os profetas começam a dar tudo errado, e Deus: eu vou te pegar, eu tinha que pegar esse mau costume, eu tinha que acabar com esse mau costume. É quando você insiste em ouvir Deus num lugar, e Deus chega dessa meninice, você não vai ouvir mais aí, você vai ouvir aqui. Agora, a terceira vez foi o pior para Elias. Quando Deus passa no fogo, e Deus não está no fogo, aí ele: não, agora você acabou comigo, você acabou comigo, porque eu sou o homem do fogo. O último milagre que eu fiz foi um fogo que desceu do céu e consumiu a lenha, consumiu o altar. E o que Deus está dizendo para Elias é: aprenda a não ficar preso nas experiências que eu já me manifestei, porque eu não sou o Deus do passado, eu não sou Deus do que eu já fiz, eu sou Deus das coisas novas que eu quero fazer, e você tem que estar pronto para as coisas novas que eu quero fazer. Se você quer um ouvido novo para me ouvir, abra mão de tudo que eu já fiz até hoje, e se prepara para me ouvir de uma maneira nova. Então o que é que aconteceu depois do fogo? Elias ouviu uma voz mansa e delicada. Peraí. Ei, Elias não é Daniel. Sabe aquele estadista de terno? Eu penso que Daniel tinha uma personalidade assim, tranquila. Elias não, brother. Elias é João Batista. Elias anda com pele de camelo. Elias é o cara, Elias é um rústico. Elias é aquele cara que está ouvindo a Deus no barulho. Sabe quando você só está disposto a ouvir Deus de uma forma? E Deus agora ele vem de uma voz mansa e delicada. E Elias fala assim: que som estranho é esse? Eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Ele nunca lidou comigo dessa forma. Ele nunca falou comigo dessa forma. E Deus disse assim: eu estou quebrando seus paradigmas, eu estou quebrando seus costumes, eu estou quebrando. Eu estou querendo te dar um ouvido novo para me ouvir, um ouvido novo para me ouvir. E quando Elias ouve a voz mansa e delicada, a palavra de Deus diz que ele cobre o rosto com a capa. Em nenhum lugar da experiência de Elias ele ouviu Deus daquela forma. Em nenhum lugar da experiência de Elias, por mais ungido e poderoso que ele fosse, ele tinha ouvido Deus daquela forma. Elias nunca havia escondido o rosto na capa, nunca. Mas agora ele esconde. Sabe o que significa? Quando ele esconde o rosto na capa, ele recebeu um ouvido novo para ouvir o Senhor. Veio uma humilhação no coração de Elias, que ele se escondeu. Eu quero que você venha aqui no altar nesse momento, porque eu quero orar por duas coisas nessa manhã. Eu quero orar pelos ouvidos inexperientes que precisam aprender a ouvir a voz do Senhor. E eu quero orar pelos ouvidos velhos, antigos, que estão acostumados a ouvir e precisam ouvir de uma forma nova. Alguém nesse altar, não fale com ninguém, não toque em ninguém,
Mas alguém começa a dizer para mim, para Deus assim: eis-me aqui para te ouvir de uma forma nova. Alguém entrega o seu ouvido ao Senhor nessa noite, nessa manhã. Alguém entrega o seu ouvido ao Senhor nessa noite, nessa manhã. Alguém diz: eu quero te ouvir, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Talvez alguém precise fazer a seguinte oração: acalma a minha alma aflita. Acalma a minha alma desesperada. Porque as vozes fortes que estão falando dentro de mim é a voz do meu desespero, da minha situação. Fala tão forte que eu não consigo ouvir o Senhor. E alguém diz para Deus: eu tenho ouvido vozes mentirosas, vozes enganosas, voz do desespero, voz da angústia, voz da culpa, voz da acusação, voz da fraqueza, voz da indignidade, voz da inferioridade. Muita gente está ouvindo essas coisas. Diga comigo assim: Senhor, eu renuncio às vozes malignas que falam nas minhas emoções, que eu não sou, que eu não posso. Todo engano que fala no meu coração, toda mentira do enganador, eu reconheço diante do Senhor. Eu abro mão da voz do enganador. Alguém coloca a mão nos ouvidos, um minutinho, por favor. Alguém diz: Senhor, lava os meus ouvidos no sangue. Eu sou tua ovelha, suposto ouvir a tua voz e não ouvir a voz do inimigo. Olhe para mim um minutinho, depois a gente continua orando. Pode olhar para mim um minutinho, a gente continua orando depois. Esse ano de 2022, eu ouvi a voz do diabo algumas vezes. Quando eu falo eu ouvi, eu não estou falando que eu escutei um barulho, eu escutei umas mentiras. Eu estou falando que eu acreditei. Eu estou falando que eu fui na dele. Eu estou falando que eu fui enganado pela voz do inimigo. Alguém pode olhar para mim e dizer assim: o que é que o pastor está falando? O que eu estou falando é que eu sou igual a você. O que eu estou falando é que não tem ouvido humano que tenha poder em si mesmo contra a voz do enganador. Não tem. Não existe ouvido humano. Essa é a razão porque Jesus ensinou a orar na oração do Pai Nosso: e livra-nos do maligno. Porque se Ele não nos livrar, nós ouvimos a voz dEle direto. Nós fazemos exatamente aquilo que Ele nos manda fazer. E esse ano eu tive que me arrepender diante de Deus, porque eu ouvi a voz do maligno em 2 ou 3 ocasiões. E a prova de que eu ouvi é que eu fiquei ofendido. Quando você fica ofendido, quem falou com você não foi o Espírito Santo. Quem falou com você foi um espírito enganador. Deixa eu te dar uma nova visão sobre isso. O pastor Bill Johnson, lá da Califórnia, ele diz que toda vez que você está desanimado, você está debaixo de um espírito de engano. Porque quem te desanimou não foi Deus. Você ouviu uma voz mandando parar, matar, morrer, largar, destruir, fazer isso, fazer aquilo. Você está ouvindo a voz do diabo. Nós ouvimos mais a voz do diabo do que nós pensamos que nós ouvimos. Por isso que eu quero orar com você nessa manhã, dizendo assim: Senhor, me arrependo de todas as vezes que eu ouvi Ele falar comigo. Alguém diz: eu renuncio à voz dele. Agora eu quero orar por você enquanto você está aí. Assim como você tem renunciado à voz de Deus, eu declaro sobre você uma unção de revelação, e que o Espírito de Deus te revela quando o inimigo está falando contigo, para que você possa virar para ele e mandar ele calar a boca. Você precisa virar para ele e mandar ele calar a boca. Você precisa virar e mandar ele calar. Se você não mandar ele calar, ele vai continuar a falar. Sou eu te abençoo com uma revelação daquele que vem cobiçar os teus ouvidos. Os teus ouvidos pertencem ao teu Senhor, ao teu Deus, aquele que te ama, aquele que te constrói através dos mesmos ouvidos. Ele te fala uma palavra de alegria, uma palavra de ânimo. Ele te restaura através de uma palavra. Sou eu que te abençoo nesse altar para você ouvir a voz do Senhor, e unicamente a voz do Senhor,
E mesmo que você seja como Samuel, inexperiente para ouvir, eu declaro que Deus vai guiar o teu ouvido para você aprender a ouvir a voz do Senhor, sem a interferência da religião, sem a interferência da tradição, no teu quarto. No teu quarto, você assumir a responsabilidade de ouvir a voz de Deus, e você chegar para Deus e dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você está dizendo para Deus: pode falar direto comigo, que eu estou aqui para te ouvir. Agora eu queria orar pelos Elias que estão aqui, aqueles que já operaram grandes milagres, aqueles que são usados por Deus, aqueles que oram pelos outros. Eu queria que você falasse para Deus assim: eu aprendi várias formas de te ouvir. Yes, eu tenho te ouvido a vida inteira, mas eu quero te ouvir de uma forma nova. Alguém diz para Deus: eu te entrego os meus velhos paradigmas. Diga para Deus assim: você tem liberdade de me falar de uma maneira nova. Alguém louva o Senhor e exalta Ele um minutinho aí, porque Ele está deixando os ouvidos, está tocando os nossos ouvidos nessa manhã. Berabacota passiola labacheta carabaria babassola pacharabacora badá. Borababacota sa. Os anjos que estão aqui estão tocando os ouvidos. Os anjos que estão nesse lugar estão tocando os ouvidos da igreja. Eu proclamo sangue em cada ouvido. Eu proclamo agora os ouvidos selados para ouvir o Senhor. Eu abençoo essa igreja para terminar o ano ouvindo a Deus, começar o ano ouvindo a Deus, e seguir 2023 ouvindo a Deus, somente a Deus, todos os dias da sua vida, de uma maneira nova, 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 de uma maneira nova. Deixa-me parar mais uma vez. Eu estou aprendendo e quero que você aprenda a discernir as suas emoções. O diabo fala nas emoções. Repete comigo: o diabo fala nas minhas emoções. Então tá. Então, como é que você está se sentindo? Eu tenho uma culpa tão grande. Quer dizer que então veio um espírito de culpa lá do trono de Deus para te abençoar. É isso? Really? De onde veio esse som de culpa que chegou nos teus ouvidos? Veio de onde? Você está entendendo o que eu estou falando? Não, eu sinto uma vergonha. Então veio lá do trono de Deus um anjo, até um sacrilégio falar isso, não é? Você está entendendo que nós recebemos as coisas do diabo? Não, a timidez, eu sou tímido. Quem te falou? Quem te falou que você é tímido? Deus te falou que você é tímido? Ou outra pessoa te falou que você é tímido? Não, eu sou dos fraquinhos. O pastor às vezes nem liga muito para os fraquinhos. Quem te falou que você é fraquinho? Um anjo apareceu na visão e falou assim: ô meu filho fraquinho. Foi isso? Onde você ouviu? Aonde você ouviu que você é fraco? Você está entendendo o que eu estou falando? Que se a gente pelo menos começar a reconhecer quem está falando com a gente já ganhou 50% da vitória. Diga comigo assim: calar a voz do diabo é o primeiro passo antes de ouvir a voz de Deus. Eu não sou mais espiritual que vocês. Eu acabei de falar que eu ouvi a voz do diabo, só que eu aprendi a mandar ele calar a boca. Você não aprendeu ainda. Eu aprendi a falar para o diabo assim: cala a boca, rapaz, quem te chamou aqui? Larga essa igreja, esse povo. Cala a boca, rapaz, shut up. Você faz isso?
Se você não manda ele calar, ele continua falando igual uma matraca, fala. Mas você não manda ele calar a boca. A razão por que ele não cala é porque você não manda. Você deixa ele falar. Ah, porque eu não sou isso. Ah, porque eu sou assim mesmo. Ah, porque eu nasci assim. Ah, porque ele te dá a identidade, ele te dá o caminho, ele te dá os planos, ele te dá isso. Eu me lembro, o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, se o senhor não falar comigo hoje, meu casamento acaba hoje. Eu falei: como assim? Não, porque já está na minha cabeça o plano todinho. Ela vai ficar com a televisão, eu vou ficar com a cama, ela vai ficar com não sei o quê, ela vai ficar com a casa, ela vai ficar... Aí eu perguntei para ele assim: quem te deu esse plano? Ele falou: como assim, pastor? Os crentes recebem o plano do diabo, coloca o plano no papel, expressa o plano, ainda obedece o que o diabo fala. Você acha que Deus chegou para aquele irmão e falou assim: ó, você fala para ela que a televisão é dela. Não, a cama é sua, é justo, né? A cama tem que ser sua. Não, a casa é dela, porque ela não pode ficar sem a casa, né? Você acha que esse plano veio do céu? Mas os crentes recebem o plano do inferno e ainda proclamam com a boca. Isso é falta de discernimento, irmão. O diabo está falando com a igreja não manda ele calar a boca. Então a primeira coisa que você tem que falar, aprender, é que tem alguém falando com você, que você não pediu a opinião dele, mas ele está falando. E você tem que mandar ele calar a boca. Cala a boca. Cala a boca. Eu falei: esse Natal não vai ser bom não. Está pensando o quê? Esse Natal? Você vai ter problema. E você não fala nada, aí você vai ter problema. Porque quem cala... Então eu quero orar por você agora, para uma unção de mandar o diabo calar a boca. Senhor, eu abençoe essa igreja para combater a voz do inimigo. E esse comando está na boca. E cada um deles vai abrir a boca e poder discernir quando o adversário está vindo falar com eles. Mas eles vão abrir essa boca e eles vão dizer: Satanás, aqui não, aqui é só a voz de Deus. No meu ouvido é só a voz do Senhor. Então eu te repreendo, cala a boca. Eu te abençoo com essa unção. Eu te abençoo com essa unção. Os teus ouvidos pertencem ao Senhor. Você vai ouvir a voz de Deus. Você não vai ouvir a voz do maligno. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito de Deus permaneça com a igreja do Senhor. E todos dizem...